Hoje vamos dar abertura, a uma série de sermões que nós teremos ao longo desse mês, como a Letícia já falou anteriormente, cujo título é Família como a Nossa. Será que a Bíblia não tem famílias que também passam por dificuldades, passaram por dificuldades como nós passamos, que enfrentaram dilemas que talvez nós também podemos enfrentar? Eu costumo dizer a respeito de Cristo, que Ele nunca vai nos pedir para ser ou fazer algo que Ele não tenha feito ou que Ele não seja. E Ele é a palavra, e a sua palavra também tem exemplos de famílias que falharam, mas que também foram alcançadas pela graça. E eu creio que a família de Adão e Eva também é uma família que muito se fala das falhas, Mas será que também não há pontos que nós podemos ver da graça que alcançou esse casal, seus filhos, que através de vidas dessa família aqui, pessoas não foram alcançadas, transformadas? Que a palavra de Deus pode nos falar a respeito dessa família, que também pode nos alcançar. Pode falar também às nossas famílias. Tem pessoas aqui que já têm filhos, casais que acabaram de se formar, que ainda estarão constituindo essa família maior, mas já estão nesse processo, já se uniram como Deus também uniu Adão e Eva. Que Deus possa falar ao nosso coração. Eu creio, eu tenho certeza que a palavra de Deus ao longo desse mês falará muito aos nossos corações, porque, como a Letícia bem disse, essa instituição mais atacada nos últimos anos, ao longo de toda a história, porque ela é a base de tudo. Se a gente for até pegar ali, quando Deus vai instituir ali alguns ministérios, o diaconato, o presbiterato, uma das funções ali que eles devem ter ali é ministrar bem a sua casa, A sua casa, ela deve estar bem organizada. Porque um homem, até quando eu peguei aqui o início, a introdução do sermão aqui, muito da lição que nós tivemos recentemente, a teologia da família, E uma frase que me marcou é: uma família forte, igreja forte. E se a família tem pendência, se a família passa por dificuldades, a igreja também enfrentará, a igreja enfraquece. E é um ministério que precisa ser cuidado, precisa ser observado. E em nome de Jesus a gente vai ter alguns princípios, alguns confrontos que Deus nos trará para a gente refletir e também para a gente cuidar desse projeto que Ele tão bem preparou, planejou, instituiu e cuida com grande zelo. Amém? Então, vamos abrir as nossas Sagradas Escrituras lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versos 18 ao 25. Eu vou fazer um panorama muito nos 5 primeiros capítulos do livro de Gênesis, mas para a gente pegar por texto base, vamos ali olhar um pouquinho para o momento em que Deus entrega a Adão, a sua amada. Gênesis 2, versos 18 ao 25. Amém? Amém. Nos diz assim: então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu e trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais de rebanho e aves do céu e a todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne.
Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse: esta, por fim, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e unirá-se à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Amém? Fecha os seus olhos, vamos orar brevemente, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, use a minha vida. Senhor, meu Deus eterno Pai, eu agradeço, Pai, pelo privilégio e a oportunidade de poder comunicar a Tua palavra, Pai. Mas se for somente as minhas palavras, Senhor, como eu costumo dizer, de nada vai. Por isso eu clamo em nome de Jesus, pela ação do Teu Espírito Santo, Pai, falando ao coração de cada família aqui nessa noite, Senhor. Esse projeto tão belo, tão orquestrado, preparado, que hoje enfrenta tantas lutas, tantos ataques, Pai amado, vindo de uma cultura que tenta corromper aquilo que o Senhor instituiu, Pai. Pai, que a gente possa aprender à luz da Tua palavra que o Senhor tem a nos comunicar, Senhor. Coisas que nós podemos melhorar, coisas que nós temos sido falhos, mas que a Tua palavra nos ensina, Senhor. Que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Me encha com Teu Espírito Santo para comunicar a Tua palavra, Pai. Que cada coração nesta noite, Senhor, esteja aberto ao que o Senhor anseia falar a cada um de nós, aos pais, às mães, aos filhos, Senhor. Que possamos ser instrumentos Teus, Pai amado, nessa noite. Que a gente possa sair daqui, Pai amado, diferente de como nós entramos, Senhor. A Tua palavra não volta vazia, Senhor. Que os corações aqui nessa noite, Senhor, saiam cheios da Tua palavra, Pai amado. Cheios, Pai amado, da transformação que vem de Ti. Da palavra proferida pelo santo nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Usa a minha vida, perdoa os meus pecados e as minhas falhas, Senhor. E me sustenta, Senhor, em Tua poderosa mão, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, como eu já mencionei anteriormente, hoje vamos dar início a essa série de sermões, Família como a Nossa. E nada mais, nada menos do que a gente iniciar falando da primeira família, a família de Adão e Eva. E para a gente olhar um pouquinho, tem aqui pelo menos 3 pontos que a gente pode observar. A gente vai, em primeiro momento, olhar o projeto primeiramente estabelecido por Deus, planejado por Deus, arquitetado por Ele. A gente vai ver uma família que sofreu uma ruptura, tanto da sua conexão com Deus, e logo mais a gente vai ver uma família que sofreu uma grande fratura, vamos colocar desse modo, ali com um conflito tremendo, o extremo acho que maior que a gente pode observar dentro de um conflito, que é 2 irmãos ali, um matando o outro. E finalmente a gente vai olhar ali a graça de Deus alcançando essa família, a linhagem dessa família. Então, para a gente começar, vamos olhar um pouquinho para o padrão inegociável estabelecido por Deus. Deus, Ele cria essa instituição de um modo pleno, perfeito. A gente vê ao longo de toda a criação, a gente olha ali o primeiro capítulo de Gênesis, todas a criação que Deus fez, Ele diz que tudo era bom. E ao finalizar ali na criação do homem e da mulher, Ele diz que era muito bom. Ele finaliza a criação dizendo que era muito bom. Ou seja, Deus cria algo pleno, perfeito, tanto do ponto de vista belo, quanto do ponto de vista moral, porque Ele é perfeito. Mas a gente vai ver que essa instituição, por ser um projeto, o projeto primordial, sofre ataques. A gente vai observar que ao longo dos anos, muitas famílias, e até notícias estarrecedoras de filhos matando pais, mães matando filhos, enfim, são notícias devastadoras. Mas é algo que Deus previa que viria a acontecer. A gente vai observar lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 1 ao 3, na tradução brasileira, nos diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos difíceis,
Pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, pretensiosos, soberbos, maldizentes, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Paulo, ao predizer o que aconteceria nesses últimos dias, esses tempos difíceis, ele utiliza essa frase aqui, essas 3 palavras aqui, que pode, no grego, ser traduzido pela palavra astorgos, sem afeição natural, que significa sem amor pela família. Ou seja, uma instituição tão preparada, instituída de modo perfeito por Deus, sofreria grandes ataques. Ao final dos anos, e quanto mais a volta de Jesus Cristo se aproxima, mais essa instituição ela sofrerá ataques, mais ela tentará ser enfraquecida, e a gente precisa compreender qual é o projeto estabelecido por Deus. Como Deus estabeleceu esse projeto, porque a gente vai ver ao longo dos últimos anos esse projeto sendo distorcido, sendo implementado de outras maneiras, à luz do que os homens anseiam. O projeto que o homem quer. Mas existe um projeto que foi estabelecido por Deus. E qual é esse projeto estabelecido por Deus? Esse projeto verdadeiro, que não foi imaculado pelo homem. E para a gente entender, eu vou utilizar uma ilustração que foi colocada na série de lições da teologia da família, da ilustração da nota falsa. Um banqueiro, por exemplo, ele não passa a sua vida tentando compreender ou verificar quais são as características de uma nota falsa. Ele aprende ao longo de todo o seu trabalho, ao longo de toda a sua vida, identificar qual é a nota verdadeira. Porque se acaso vier alguma nota falsa chegar em suas mãos, ele sabe identificar que aquela não é a nota verdadeira. Assim também deve ser o projeto de Deus. A gente não deve perder tempo tentando identificar se esse projeto possui verdadeiras características verdadeiras. Porque quando a gente sabe se é um projeto verdadeiro, a gente já sabe o que ele tem, o que ele possui, porque é o projeto estabelecido por Deus. E se acaso vier um projeto falso sendo estabelecido, a gente não tem dificuldade de identificá-lo. E assim como a sociedade hoje tem tentado implementar as verdades que não são absolutas, que dependem do ponto de vista, e qualquer verdade ela pode ser aceita, depende do seu olhar. Não, se você quer olhar por essa ótica, mas se você quiser olhar pela outra, é verdadeira. Não tem essa verdade absoluta, mas há um projeto verdadeiro, único, um padrão estabelecido por Deus, e a gente precisa ter em mente qual ele é. Porque se a gente conhece, os outros padrões para a gente não interessa, porque o padrão que foi estabelecido por Deus é o meu alvo, é o que eu pretendo alcançar, é a família que eu quero construir, a família que é estabelecida por Deus e não pelos homens. Eu não me submeto às minhas vontades, eu submeto àquilo que Deus estabeleceu. Amém? E esse projeto a gente vê lá no Éden. Por incrível que pareça, por mais erros que o homem cometeu, Deus estabeleceu um projeto pleno e perfeito. O primeiro ponto que a gente pode observar é que a família, ela é um espelho da Trindade. Amém? A gente vai ver nos versos 26 a 28 do capítulo 1 de Gênesis que Deus diz: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam. Façamos o homem à nossa imagem. A gente vê Deus estabelecendo o princípio de semelhança a quem Ele é. E a família, ela vai refletir essa comunhão eterna que o Deus triuno tem. Deus Pai,
Deus Espírito Santo, Deus Filho, na figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles vivem em uma comunhão eterna. Deus é um ser relacional. E a família também foi criada, instituída para viver em um relacionamento perfeito. Assim deveria ser. Deus não criou a família com rupturas. Tudo que Ele criou era muito bom. E a gente vai ver isso através da instituição do matrimônio, o casamento. E Deus cria, estabelecendo alguns pontos, alguns parâmetros que também não devem ser desvirtuados. Há um projeto perfeito que Deus criou. No texto que eu li anteriormente, a respeito quando Deus ali coloca Adão ali para nomear todos os seres vivos que Deus havia criado, aí ele vai percebendo, eu fico tentando imaginar essa imagem aqui, acredito que os irmãos também, ao lerem esse texto, talvez já tenham pensado nisso. Chega todos os animais ali para Adão e ele vai nomeando, e é uma vasta, se a gente for pegar todo o sistema biológico e todos os seres vivos que existem, ele deve ter passado bastante dia nomeando aí os animais, mas ele deve ter chegado ao fim, todos ali chegam com seus pares, macho e fêmea, ele olha ali, rapaz, não tem um que seja semelhante a mim, que seja compatível comigo. E a gente viu ali na série de lições que nós estudamos que Adão sente meio como uma solidão, um vazio ali. Não que Deus houvesse falhado em sua criação, mas é como se de alguma forma na pedagogia, como nós costumamos dizer, na pedagogia de Deus, Deus quisesse ensinar algo a Adão. Deus quisesse fazer Adão pensar. Todos ali têm os seus pares semelhantes, são iguais por si só. E Adão olha, nomeia todos os animais e Adão acha para si alguém que ele pudesse cuidar de uma maneira igual, semelhante. E Deus não erra, Deus não errou no seu projeto. Mas Ele permitiu que Adão sentisse a solidão por uma razão didática, para que desse o devido valor à sua esposa quando ela chegasse. Eva não é produto da carência, mas da provisão divina para parceria e propósito. Deus havia estabelecido algo perfeito e Adão precisava entender que ele deveria, de fato, ter uma auxiliadora que lhe fosse idônea para que ele pudesse cuidar de forma como Deus havia planejado, sem achar que era fruto da sua carência, né? Mas alguém que ele cuidasse com devido valor. Alguém que ele pudesse entender, não, isso daqui foi algo dado por Deus a mim e eu preciso cuidar. O homem precisa ter essa visão. Provérbios vai mencionar isso, né? Quem encontrou a sua esposa, grande bênção recebe. Algo de grande valor recebe. E o ser humano, o homem, o macho, precisa entender que ele precisa cuidar e dar o devido valor a algo que ele recebeu do Senhor. Algo que Deus entrega ao homem. Um outro aspecto que nós também devemos aprender é que, além de Deus dar ao homem uma mulher que lhe seja semelhante, Deus também criou o casamento com um padrão único. Homem e mulher o criou, a gente vê ali no versículo 27 de Gênesis 1. Tanto que o projeto que Deus estabeleceu tem sido em muitos pontos também atacado nesse sentido. Deus criou um casamento heterossexual, ou seja, homem e mulher, como pastor, se fosse o pastor aqui hoje, no bom nordestino que ele é, macho e fêmea, desse modo. E a gente vê outros padrões hoje sendo estabelecidos, mas homem e mulher, Deus criou um casamento heterossexual.
Um outro ponto que nós também vamos entender que o casamento ele é o quê? Monogâmico. Deus criou um homem, uma mulher e uniu como uma só carne. Deus não vai unir ali, a gente vai ver que outros padrões também foram desvirtuados ali na descendência de Caim, onde a poligamia sendo estabelecida numa linhagem que não serviu ao Senhor, mas o Senhor estabeleceu um casamento perfeito, de modo que o homem pudesse entender que esse padrão foi estabelecido por ele, monogâmico, heterossexual, homem e mulher, onde o homem entende o valor, a dignidade da mulher, cuida porque é um presente entregue, dado pelo Criador. Amém? Mas também Deus também dá um chamado a esses dois abençoados. O verso 28 vai dizer: sejam férteis e multipliquem. Ou seja, façam os meninos. Não sei qual o tempo, mas foi uma ordem que Deus deu. Mas vão aí no tempo dado, estabelecido por Deus. Orem, planejem, sejam capacitados por Deus, porque é uma ordem que Deus dá, e Deus deu ali ao primeiro casal, e eles atenderam muito bem. A família, ela é a agência de Deus para encher a terra com a sua glória. Por quê? Porque nós fomos formados à sua imagem e semelhança. Cada um de nós, com a identidade única que nós temos, nós somos formados à imagem e semelhança do nosso Criador, para a sua honra e glória. Amém? E para a gente finalizar esse primeiro ponto aqui, a gente finaliza aqui com o verso 24 do capítulo 2 de Gênesis, onde a gente vê uma matemática para finalizar o ponto do casamento. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unirá-se à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Ou seja, ele precisa deixar quem? Pai e mãe. Precisa, como passou quando eu estava deixando a casa de minha mãe, e minha mãe depois ficou repetindo essa frase várias e várias vezes, precisa cortar o cordão umbilical. Às vezes eu ia lá comer, ela, não, agora você se vira aí que já cortou o cordão umbilical. Eu, rapaz. Mas a gente precisa deixar, a gente precisa caminhar com as próprias pernas. Essa independência aqui, ela é financeira, geográfica. Pretende-se que não se more ali na casa do pai, procure o seu canto, né? Tem até um dito popular, quem casa quer casa, né? Emocional, você começa a caminhar de forma sozinha, sem que haja ali o amparo do pai e da mãe. Você começa a enfrentar as dificuldades, as lições, as situações da vida, de modo você e a sua esposa, de forma única, como uma só carne de fato. Você se separa da família de origem, forma e constitui a sua própria família. O outro termo aqui que a gente pode apontar é o termo unir-se, unirá a sua mulher. Do hebraico vem a palavra davak, que significa aliança e lealdade inseparável. É engraçado que Deus ele coloca ali o termo como uma só carne. Eu acredito que quando há essa fusão aqui para separar, não separa se não houver um rasgo ou se não houver feridas, porque a união ela é feita e estabelecida de modo pleno, perfeito. Uniu, um só. De dois se fizeram um. Não há separação. E quando há separação, Deus até vai ali pelo profeta Malaquias dizer que eu sou Deus e eu odeio o divórcio, porque é algo que machuca, que foge do projeto que Ele estabeleceu. A ruptura que gera feridas, e não foi isso que Deus estabeleceu. Deus não estabeleceu esse projeto para se findar pela vontade humana. Ele uniu, e só a morte separa. Amém? É um pacto de exclusividade, onde o casal entende, o nosso casamento não cabe mais ninguém, a não ser Deus, a não ser quem uniu.
E por fim, no verso 25, a gente vai ver ali que é até um dos pontos que, depois do pecado, é um ponto que ambos começam a querer esconder. Eles estavam nus e não se envergonhavam. O lar foi feito para ser um lar de transparência, sem ocultar nada, sem querer ocultar as nossas falhas, querer mostrar só o lado bom. Tem muitos que costumam dizer: depois que casei, fulano se rebelou, fulano agora mostrou as asinhas. Felipe. Brincadeiras à parte, mas no casamento é onde você mostra quem realmente você é, porque ali não há onde ocultar ou colocar uma máscara fingindo quem você não é. Você vive ali de modo pleno. Não há do que se envergonhar. Você é e vocês escolheram estar ali de forma uníssona, porque vocês querem viver nessa comunhão plena, sem ocultar nada. E muitas das vezes, quando se começa a querer ocultar e mentiras começam a nortear e fazer parte desse ambiente, tragédias e consequências graves vêm, porque o lar não foi estabelecido para viver mentiras ou ocultar nada. É um lugar de transparência. A nudez aqui, eu parto do princípio que não seja somente o lado físico, mas também o coração que se abre e mostra quem de fato nós somos. Há uma transparência completa. E ambos não se envergonhavam. Eles eram quem Deus os criaram para ser, e eles viviam sem vergonha alguma. Mas a gente vai ver que quando o pecado entra, quando a mentira, quando as coisas ocultas começam a aparecer, você quer tapar, você quer esconder aquilo que lhe causa vergonha. E o lar não foi estabelecido para isso. E a gente viu aqui que todo esse projeto de Deus, ele era perfeito. Um ambiente seguro, um ambiente criado e estabelecido por Deus, mas, infelizmente, a gente vai ver aqui que sofreu uma grande pancada, vamos colocar desse modo, com uma fratura que lhe causaria a morte por conta do pecado. A gente vê que houve muitas falhas quando o homem destrói e começa a fazer com que esse lar estabelecido por Deus tenha grandes rachaduras. O primeiro ponto que a gente pode observar aqui, e aí os homens fiquem atentos, o homem é o dito cabeça do lar, né? Responsabilidade está nos nossos lombos. Vigiem. A gente vai ver que lá em Gênesis 3, lá no verso 6, Adão, ele estava ali presente junto com Eva quando ela resolve comer do fruto, certo? O texto vai dizer que quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para ela de se obter sabedoria, tomou o seu fruto e o comeu. Também deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Opa, vamos lá. Quem foi a primeira pessoa que Deus deu ali a instrução de não comer do fruto da árvore da vida? Adão. Vacilão, né? A gente costuma colocar sempre a culpa na Eva. Bendita da Eva, né? Algumas mulheres até falam, quando chegar lá no céu, vou dar só uns 2 tapas na cara de Eva e tá tudo certo. Mas será que a culpa foi única e exclusivamente de Eva? Não. De modo algum. A gente vê que Deus já havia dado e estabelecido uma ordem a Adão: não coma deste fruto. E é engraçado, a gente vai ver aqui uma nuance que é engraçado também da gente perceber, de quando eles respondem a Deus depois de terem cometido o pecado, né? O pecado, ele não começou apenas com a fruta, ele começou com um silêncio de Adão. Passivo.
É engraçado que alguns pais até utilizam dessa artimanha com os filhos, né? Não, deixa ele fazer, deixa ele arrebentar a cara, depois eu ensino, depois ele aprende. Será que essa é a forma correta de lidar? Será que a instrução, a orientação, o alerta, ele não deve ser dado? A gente vai ver também mais à frente que o próprio Senhor Jesus Cristo fez isso com Caim. Alertou antes de que o pecado, porque ele é um pai que alerta. Olha, não é bom você vai por esse caminho. Mas Adão tinha esse dever de orientar a sua esposa em algo que ela não poderia fazer. Ele estava ali do lado dela. Até alguns vão dizer, né, quem cala consente. E Adão consentiu com o erro de sua esposa. Alguns até brincam, vão dizer, não, deixa ela ser a cobaia. Se der tudo certo, né, se ela comer e ficar igual a Deus, eu também como. Se ela não morrer, também eu vou experimentar para ver se essa fruta é boa. Usou a mulher de cobaia, vai na frente. Nem para isso ele serviu para ir primeiro, né, para ver se o perigo era real. Mas ele se cala diante de uma ordem que Deus já havia estabelecido. Não podemos ser passivos. Precisamos assumir responsabilidades. Passou algumas semanas atrás, até trouxe aqui no grupo de conexão, GC, os papéis do homem no lar, ali para o grupo dos homens, o sacerdócio do lar. Há responsabilidades que são nossas. Deus instituiu o homem como o ser, o cabeça do lar, para que ele pudesse conduzir. E nós não podemos ser omissos diante da tarefa que Deus estabeleceu a nós, que cumpre a nós zelar e guardar como Ele estabeleceu. Não podemos ser passivos com o erro. Se há instruções que nós podemos dar, que a gente dá. Deuteronômio vai ser muito claro, ensine a criança o caminho que ela deve andar. Eu não vou querer que meu filho primeiro cometa o erro para que ele aprenda. Eu posso instruir na verdade. Eu não posso ser passivo diante do erro. Não posso ser omisso diante da responsabilidade, da liderança espiritual estabelecida, instituída por Deus. E a gente percebe que diante dessa passividade, o pecado é cometido. Uma ruptura, uma fratura tremenda é criada nesta instituição. A família sofre um grande baque. E nos versos 7 a 10 do capítulo 3, a gente vai ver que então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Ao pecarem, ao começarem a fazer coisas, tentarem ocultar, né, algo aos olhos do Senhor, isso gera vergonha. A nudez que antes não tinha vergonha alguma, a transparência que antes era totalmente ativa, passa a não existir mais. E eles costuram para si folhas de figueira. O lar deixa de ser um ambiente de transparência e vira um lugar de esconderijo. E talvez a gente pode traduzir isso para o nosso viver de hoje. Talvez a gente esteja com algo a se envergonhar e esconder do meu parceiro, da minha parceira, do seu parceiro. Será que hoje o nosso lar tem sido um ambiente de total transparência, onde eu não me envergonho de nada? Ou será que há rupturas, há vergonhas que eu tenho vivenciado, que eu tenho vivido, e que eu escondo de quem está ao meu lado, caminhando ao meu lado, porque eu me envergonho
e também quero achar que escondo algo de Deus. E isso é grave, gera consequências tremendas. Aqui, neste contexto, custou o relacionamento livre, aberto e total com o próprio Criador. Daí, por consequente, a gente vai ver que consequências mais graves ainda aconteceram nessa família, porque o lar de transparência já não existia mais. Havia vergonhas que me fazem me esconder de quem eu não consigo nem mais sequer olhar nos olhos. A verdade, muitas das vezes, ela se torna opção, quando ela deveria ser o único caminho. E eu me escondo com medo. Eu me escondo por vergonha de mostrar quem eu sou. Quando eu deveria confiar e ser um ambiente de segurança, onde eu posso mostrar quem de fato eu sou. Será que o nosso lar não tem sido esse ambiente onde eu escondo as coisas? Onde eu coloco folhas de figueira para encobrir os meus erros, para encobrir a minha vergonha? Será que o nosso lar já não tem sofrido essa ruptura? Que a gente possa pensar, porque a transparência ela deve ser algo ativo, num lar cujo o projeto foi estabelecido por Deus. Não é escolha, é o único caminho. Amém? E por fim, a gente vai enxergar aqui também que esses dois abençoados, além de quererem esconder a sua vergonha e não quererem mostrar aquilo que lhes causava medo ou lhes envergonhava, eles também não assumem suas responsabilidades e, além de não assumir, terceirizam. A gente vai ver nos versos 11 a 13 do capítulo 3 que Deus perguntou: quem contou a vocês que estavam nus? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? Olha um homem sem vergonha. Foi a mulher que me destes para comer, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Olha, sem vergonha que só. Fica calado e depois ainda joga a culpa na mulher. E a mulher também não é diferente. Então o Senhor perguntou à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu a comi. A culpa não é de ninguém. A culpa não é minha. Eu erro, a culpa não é minha. Não, foi fulano de tal. Adão ainda foi mais sem vergonha, né? Além de culpar a mulher, culpa o próprio Deus. A mulher que tu me destes. Como se Deus... Engraçado, primeiro ele sente aquela solidão, né? Não tem ninguém, não há uma auxiliadora idônea que me seja semelhante. Mas depois que ele é omisso no seu papel, fica calado enquanto Eva ali escolhe tomar o fruto e comer. E ele come também, ele escolhe comer. Ele terceiriza a sua culpa. Não, a mulher que tu me deste. Como se Deus houvesse falhado em seu projeto. Será? Será que Deus já não havia estabelecido uma ordenança ao próprio Adão? A responsabilidade não estava também sobre o seu colo, sobre os seus ombros? Deus não instruiu somente Eva. Deus instruiu primeiramente Adão. E é engraçado que a mulher ali, quando ela vai estar ali naquela conversa com a serpente, Deus havia estabelecido para Adão não comer do fruto. E Eva, quando está conversando ali com a serpente, além de falar que não poderia comer, ela diz que também não poderia sequer pegar do fruto. Não poderia tomar do fruto. Ou seja, essa instrução chegou a ela. Talvez Adão acrescentou essa instrução, ou ela criou algo a mais que Deus havia ordenado a Adão. Mas essa instrução chegou a ambos. Ambos tinham a responsabilidade de exercer
a autoridade, a ordenança que Deus havia dado a eles. Deus havia estabelecido. Será que a gente também não tem sido do mesmo modo, e quando a gente falha, a gente não quer arrumar desculpas para os nossos erros? Ah, não, eu me atrasei hoje. Ah, não, mas a mulher não me acordou. Cheguei atrasado na igreja, a mulher não preparou o meu lanchezinho da tarde para eu poder chegar na hora do culto. Tive que fazer meu cafezinho. Cheguei atrasado por conta disso. O pneu do carro está murcho. Eu sabia que estava murcho, mas não enchi no dia seguinte. A mulher não me avisou também. O gás do fogão acabou. Mulher brigando lá com o marido. Agora você vai comprar comida. Acabou aqui, não tem como fazer. Não poderia ter ligado? Não poderia ter pedido? A gente tem esse costume de terceirizar responsabilidades que são nossas, como se o culpado sempre fosse o próximo e eu não tivesse o poder de exercer aquilo que me foi dado por responsabilidade. A gente não pode jogar para o próximo aquilo que nós deveríamos fazer. E muitas das vezes a gente quer fazer desse mesmo modo. A culpa foi de fulano. Não, Senhor, a culpa é do Senhor. O Senhor não estabeleceu o meu plano no tempo que eu queria. O Senhor não fez do modo que eu queria. Às vezes a gente culpa o próprio soberano Criador, como se nós soubéssemos e orquestrássemos tudo de modo pleno e perfeito, como Ele o faz. Mas não. As nossas falhas são únicas e exclusivamente nossas. Nós devemos assumir a responsabilidade delas. E quando a gente não assume, a gente começa a apontar dedos, a querer jogar a falha ao próximo. E ali começa um grande confronto familiar, né? Talvez a primeira DR registrada ali, ao longo de toda a escritura, a história humana, um apontando um erro na cara do outro, ao invés de resolver e assumir os erros das suas próprias falhas. E a gente vai ver que esse campo de batalha ele perdura. Essa fratura criada nesse relacionamento atinge um ápice ainda pior. E às vezes quando a gente não resolve conflitos, esses conflitos eles vão perdurando. É como uma cova que se é criada, cavada, e sempre a gente está lá cavucando mais, apontando o dedo a mais um para o outro, tentando achar mais culpa um para o outro, e aquele conflito nunca cessa. Viram as zonas de guerra total, onde a paz que deveria reinar sobre o lar não existe mais. E acaba também chegando e expandindo na criação dos filhos. Um lar onde a desordem alcança e ela não é tratada, ela não é posta em ordem. As consequências podem ser ainda pior, e como assim foi na família de Adão e Eva. O primeiro conflito de irmãos. Já no capítulo 4, dos versos 3 ao 8, a gente vai ver que passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do rebanho como partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas para Caim e a oferta deste, Deus o rejeitou. Por isso a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. E aí a gente vai ver, como eu disse anteriormente, Deus como um pai zeloso. O Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se porém não fizer, saiba que o pecado a espreita à porta. Deus avisou. Deus não se omitiu do seu papel como pai. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim falou com seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. A gente vai ver que
uma ferida que não foi tratada com seus pais, alcança também seus filhos. Conflito, pecado também alcança. A ruptura que foi causada ali na primeira instituição, ali no primeiro relacionamento, alcança também a família. Ressursos do Éden, o pecado se manifesta na segunda geração. Caim, dominado pela inveja, a gente viu isso alguns estudos atrás, nessa nova série de sermão, permite que o ressentimento cresça. Deus age como um pai e alerta, mas o filho não obedece mais uma vez ao seu pai. Caim recusa a instrução, atrai Abel para o campo, um lugar longe dos olhos dos pais, onde não havia ninguém, e comete o primeiro fratricídio, homicídio entre irmãos. O lar que deveria ser um porto seguro torna-se uma cena de crime. Um lar onde deveria reinar a segurança, a transparência, a comunhão, o relacionamento, a paz, torna-se um lugar de um palco da primeira e maior tragédia até então vivenciada. O alerta que Deus havia estabelecido a Adão e Eva, se comeres desse fruto certamente morrerás, se concretiza na vida de seus filhos. O primeiro homicídio do ser humano acontece num lar, numa instituição que Deus havia estabelecido, mas o ser humano resolve causar uma grande ruptura, uma falha, uma fratura naquilo que Deus havia estabelecido de modo pleno e perfeito. E a gente vai ver que nesse processo houve uma falha de comunicação tremenda, tanto dos pais, mas também quanto dos próprios irmãos. A gente não vê nenhum tipo de relacionamento ou de fala aqui entre Abel e Caim. A gente até estudou isso algumas semanas atrás. O pecado foi se alastrando, a ira, a inveja, a cobiça foi tomando conta de uma forma tremenda no coração de Caim, que ele não abre brecha alguma para o diálogo com o seu irmão. Nem sequer para ouvir as instruções do próprio Criador. Ele, cego pela sua própria vontade, pela sua ira, mata o seu irmão. Tiago vai nos alertar, né, para a gente ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Às vezes conflitos vão surgir em nossos relacionamentos. A gente foi atacado e alcançado pelo pecado, mas a gente precisa estar pronto para ouvir as instruções dos nossos pais, ouvir os nossos irmãos, ouvir a instrução dos mais velhos. Tardio no falar, sempre pronto a ouvir, e principalmente tardios no irar-se. As instruções que o Senhor estabelece para que essa comunhão, esse relacionamento seja vivenciado da melhor maneira possível. A gente precisa estar pronto para ouvir e para viver essa palavra. Provérbios 18:3 ainda vai alertar de uma forma mais veemente, né? Que se a gente responder antes de ouvir, seremos taxados como loucos. Ouça, seja pronto para ouvir. Pondere, paciente. A falta de paciência, a resposta dura, suscitam a ira. Enquanto isso, pode não estar faltando sobre os nossos lares, sobre os nossos relacionamentos. A gente já não consegue ter paciência para esperar, para ouvir, para nada. Totalmente impacientes, sem diálogo, sem conversa, sem nenhum tipo de abertura. Separados, um no quarto, outro no outro, sem convivência, sem harmonia, como nós até ontem vivenciamos aqui na lição, sem mesa, sem lugar de comunhão. E torna-se um lugar totalmente devastador
A gente vê ainda que ainda piora. A linhagem de Caim, através ali de Lameque, os versos 17 a 24, a gente vai ver ali a descendência de Caim. E é engraçado que na linhagem de Caim a gente não vê a linhagem sendo estabelecida através de Adão. A gente começa a linhagem através de Caim, como se houvesse uma ruptura do primeiro homem criado por Deus, como se ali ele quisesse seguir o seu próprio caminho. E na sexta geração, né, o número tido como o número do homem, da imperfeição, a gente vê ainda o projeto sendo ainda mais distorcido. A gente vê Lameque estabelecendo, por exemplo, a poligamia. E ainda pior, a gente vai ver ali nos versos 23 e 24, Lameque disse às suas mulheres, como alguns vão dizer como se fosse um cântico: ouçam a minha voz, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem por me ferir e um menino por me contundir. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Alguns aqui vão dizer que ele, uma forma de se justificar, outros vão, na teologia, vão dizer que ele se orgulha de ter cometido ainda uma quantidade maior de homicídio em relação ao seu descendente. Ou seja, uma geração que se aparta do seu pai, que se afasta ainda mais do Criador, gera ainda uma consequência ainda mais devastadora, mais longe ainda do perdão. É como se ele tivesse colocado, ele coloca umas dinamites ali do lado da ponte, caminha para o outro lado, coloca mais dinamites e destrói a ponte de reconstrução do perdão entre ele, seu pai e o Criador. E se afasta ainda mais, e a gente vai ver que ele se distancia de toda a geração. Ou seja, onde não houve diálogo, onde não houve mais transparência, onde não houve mais perdão, onde não houve mais comunhão, relacionamento, a destruição alcança de uma forma estarrecedora. E a gente precisa tomar cuidado para que isso não seja parte dos nossos lares. Mas, para a gente finalizar, a gente vai ver que nem tudo foram só ladeira abaixo na família de Adão e Eva. A gente vai ver que a redenção e a graça também alcançou aqueles que se voltaram a invocar o nome do Senhor. A gente vai ver que o cuidado e a soberania de Deus ela é tremenda. A gente vê desde já, quando Deus ali está dando as cartadas finais ao homem, à mulher e à serpente, Deus começa a anunciar, como alguns nomeiam, como o proto-evangelho. As boas novas começando a serem anunciadas desde Gênesis, desde o início. Em Gênesis 3,15, o Senhor Deus vai dizer que Ele poria inimizade entre a serpente e a mulher, entre a sua descendência e a dela, que um ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. Deus nunca desistiu da família. Mesmo diante do juízo, Ele lança uma promessa. Através da descendência da mulher, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Deus usou a própria instituição que o diabo feriu para trazer o Salvador do mundo. Nunca é algo perdido. Essa instituição ela foi criada e estabelecida por Deus e ela é amplamente protegida por Deus. A gente precisa entender se a gente tem seguido esses preceitos. Porque mesmo diante de uma família que foi totalmente corrompida, deturpada, distorcida pelo pecado, a salvação também os alcançou. A graça também os alcançou. A redenção também os alcançou. E Deus ainda não para por aí. A gente vai ver lá no verso 21,
O homem e a mulher haviam feito para eles tapas ali, roupas como de figueira. Mas o Senhor já anunciava o que iria acontecer. No verso 21, o Senhor deu 6 roupas de pele para o homem e a sua mulher e os vestiu. As folhas de figueira, o nosso esforço humano em tapar os nossos erros, de encobrir a nossa vergonha, não servem de coisa alguma. Mas o Senhor, através de um animal, Ele faz as vestes para o ser humano. E veste o ser humano como o símbolo de um animal que seria sacrificado para encobrir, e não só encobrir, para lavar, para purificar os nossos erros, para pagar e tirar a nossa vergonha. Só o sacrifício de Jesus tem o poder de cobrir as nossas falhas, os nossos traumas, os nossos pecados, de trazer redenção, cura, restauração para os nossos lares. Se a gente buscar esforço humano, tentativas humanas, nós incorreremos em mais falhas e falhas, mas Ele é quem cuida, Ele é quem faz. E para a gente finalizar, a gente entra aqui no renovo da linhagem de Sete. Gênesis 4, versos 25 a 26. Então teve relações com a sua mulher novamente, e ela deu à luz a um filho, a quem chamou de Sete. Deus me concebeu outro descendente no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem chamou de Enos, e desde então começou-se a invocar o nome do Senhor. E a gente vai ver através dessa linhagem aqui, pelo menos 2 nomes que a Bíblia é clara em dizer que homens que andaram com Deus. O luto ainda estava ali sobre o lar de Adão e Eva, mas a graça de Deus deu lugar e deu a eles um renovo. 7. E tiveram um filho chamado Enos, que significa frágil e mortal. Ou seja, eles entendiam que agora que essa descendência era totalmente dependente e carente de Deus. Uma descendência que invoca o nome do Senhor porque reconhece a fragilidade que eles têm, que eles possuem. Reconhece a fragilidade que eles estão por conta de uma ruptura que eles causaram nesse projeto perfeito que foi estabelecido por Deus. Somos descendentes, somos dependentes de Deus. Enquanto Lameque, da linhagem de Caim, se achava autossuficiente e violento, a linhagem de Sete, Enos, reconhece a sua fragilidade e desde então começam a invocar o nome do Senhor. E a gente vê o legado de homens que andaram com Deus. Gênesis 21, capítulo 5, 21 a 29, a gente vai ver a linhagem de Sete, de Adão. E ali, de fato, começa através de Adão. Não há ruptura com o seu pai, que eles entendem que Adão é a imagem do Deus Criador. E eles começam a reproduzir essa imagem, mesmo com as suas falhas. Mas eles não rompem, eles não se afastam do seu Criador, da sua linhagem. Na genealogia de Adão, vemos Sete, Enos, Cainã, Maalael, Jared, e então surge Enoque. 7 gerações se passaram, e a Bíblia diz: Enoque andou com Deus. 365 anos de idade, e já não foi mais achado. Não porque ele morreu, como muitos, a gente vai ver aqui até mesmo nessa linhagem, e tantos anos e morreu. Mas Enoque achou graça diante dos olhos de Deus. E já não se achou mais diante da terra porque foi transladado. Andou com Deus e Deus o tomou. Um pai que anda com Deus muda o destino eterno de sua casa.
3 gerações depois, Matusalém, Lameque, da linhagem de Sete, gera Noé. Noé nem preciso dizer muito, né? Eu acredito colocar as criancinhas aqui para colocar, vão saber dizer quem foi Noé. Noé, o seu pai desde já profetiza, né, no berço, ele nos dará descanso. E no capítulo seguinte, no Gênesis 6, versículos 8 e 9, vai nos dizer que, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. A gente vê uma família criada dentro de um projeto perfeito. Houve rupturas, houve falhas, e a gente olha para a nossa família hoje e pergunta, nós também temos falhas. Não somos a família perfeita. Mas tem um projeto perfeito, criado e estabelecido por Deus. E a gente precisa compreender e entender esse projeto. O relacionamento, ele deve fazer parte, a comunhão deve fazer parte, a transparência, ela deve fazer parte. Porque quando tudo isso falta, as desordenanças, as desordens começam a surgir, as consequências elas vêm. Gerações são destruídas, mas como nós vimos aqui, quando um pai, uma mãe ensina o seu filho, e quando eles zelam pelo projeto que Deus estabeleceu, Deus zela também pelo destino, pelo cuidado, pela geração que também lhe sucede. A própria Bíblia vai dizer que os filhos são como a flecha na mão do arqueiro. O pai lança, eu alcancei até aqui, mas meus filhos irão além, porque eles estão debaixo de um projeto maior do que eu. O projeto da família criada e instituída por Deus. A gente precisa entender tudo isso. Filhos, entender o seu papel de obediência aos pais. A gente viu os próprios filhos de Deus, Adão e Eva, desobedecendo os seus pais e causando rupturas a esse projeto de Deus. Mas a gente viu também filhos que obedeceram e foram instruídos, ouviram a palavra dos seus pais, continuaram a exercer a imagem e semelhança de Deus, um projeto perfeito. E a gente vimos pessoas que andaram com Deus, que acharam graça diante de Deus, que eram justas, honestas, porque caminharam diante de um projeto estabelecido por Deus. A gente pode ter falhas, podemos sim, nós somos falhos, mas nós não estamos longe o suficientes para que a graça de Deus não nos alcance, para que a graça de Deus não alcance nossa família, para que esse projeto não venha a ser transformado novamente por Deus, para que a redenção nos alcance novamente. O próprio Cristo vai dizer, né? Onde o pecado alcançou, causou feridas ali, a graça ela é superabundante. E essa graça restaurou essa linhagem. Toda uma geração, o mundo como ele existe hoje, existe porque um homem andou com Deus. Um homem da linhagem de Adão e Eva, da linhagem de Sete. A Bíblia, ela não esconde erros nem fracassos. Adão e Eva mostram isso de forma plena e perfeita. Nos mostram que a graça do Pai, ela é infinitamente maior que nossas crises e quedas. Parem de apontar dedos. Vamos parar de ser omissos. Vamos arrancar fora as nossas folhas de figueiras, as nossas vergonhas que queremos encobrir. Vamos parar de implodir as pontes de perdão, como se não houvesse possibilidade de reconstruir o que se perdeu. Vamos acabar com o orgulho. Vamos então espelhar a Trindade, o relacionamento perfeito, a comunhão perfeita, instituída e estabelecida por Deus.
projeto família. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que Ele continue a falar conosco, né? Esse é um projeto, a família vai continuar sendo atacado todos os dias. Dificuldades vão continuar surgindo todos os dias. Erros vão parecer todos os dias, erros que não conseguem mais serem corrigidos. Porque o que o inimigo mais quer é tentar nos mostrar que não há mais solução. Mas a solução maior já nos foi entregue e já nos foi dada. Cristo Jesus. A única ponte, o único caminho de graça e redenção. Ele alcançou a mim, alcançou a você, alcançou a nossa família. Não ache que esse projeto está perdido por independente de qual seja a situação. Esse é um projeto estabelecido por Ele. E quando a gente segue o que Ele diz, não há nada que nos impeça de viver o que Ele estabeleceu. Amém? Que Deus nos abençoe.